Boa tarde a todos. Nosso grupo vai apresentar sobre a Biblioteca Escolar e a Diversidade Étnico-Racial, a aplicação da Lei nº 10.639/03 e o papel da biblioteca no contexto de reparação social através da educação. O nosso grupo é o grupo 4, com esse tema, a Biblioteca Escolar e a Diversidade Étnico-Racial. E os componentes são Beatriz, Moisés e Monique. Eu sou Monique, vou dar início à apresentação. Aqui nós temos um pequeno roteiro com a introdução. Vou falar depois um pouco das leis, não só a Lei 10.639. Depois tem a educação para as relações étnico-raciais, a questão da biblioteca e essas relações e, por fim, a conclusão. Bom, como a gente sabe, a Lei 12.244/10 dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. Sejam essas instituições particulares, privadas ou públicas, de ensino médio, fundamental ou até superior, é obrigatório que tenha as bibliotecas. Sabendo disso, eu trouxe essa citação retirada do texto Afrocentricidade, discutindo as relações étnico-raciais na biblioteca, de Elisângela Gomes, de 2016. Ela cita Cardoso quando diz que a biblioteca não pode ser pensada separadamente da sociedade. Ela é uma instituição social, portanto orientada por ideologias e formas de relacionamento. O Brasil é um país onde existe o preconceito e a discriminação étnico-racial. Assim, seria impossível que a biblioteca, enquanto instituição social, inserida em tal sociedade, ficasse privada das marcas do racismo. Como isso evidencia o trabalho do bibliotecário? Eu trouxe essa citação de um dos textos base, que é de Silva e Fontes, de 2017, onde eles dizem que sua responsabilidade, a do bibliotecário, como formador de coleções, de mediador da informação e de educador, por que não, deve ser exposta, fortalecendo dessa maneira a importância da biblioteca no desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais nos ambientes educacionais, possibilitando assim a utilização de seus recursos e serviços na diminuição das desigualdades raciais. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a lei em si, a lei número 10.639/03. Ela é uma alteração da lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências também. Essa é retirada da lei, essa citação. Também gostaríamos de mencionar sobre a lei federal que se seguiu logo após, em 2008, a lei número 11.645, que dá a mesma orientação para a temática indígena, ou seja, a mesma lei adicionando a temática indígena. Assim, a nossa lei principal, a lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar, acrescida dos seguintes artigos: o artigo 26A e o artigo 79B. O artigo 26A estabelece que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º diz: o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E o parágrafo 2º diz: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. O artigo 79B estabelece que o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Segundo o Plano Nacional de Implementação
das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, as leis federais 10.639 e 11.645 não são apenas instrumentos de orientação para o combate à discriminação, elas são também leis afirmativas, no sentido de que reconhecem a escola como lugar de formação de cidadãos e afirmam a relevância de a escola promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil um país rico, múltiplo e plural que somos. Essa citação foi tirada de Silva e Fontes, que é um dos textos base, e aqui eu encerro a minha parte. Eu passo a palavra para o colega Moisés. Então, no que diz respeito à educação para as relações étnico-raciais, por mais que, como vai falar a Fioravante na fala dela, por mais que as bibliotecas, né, escolares, o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares estivesse mandando material, estivesse mandando livros, cadernos, cartilhas, voltadas para esse tema, né, do preconceito, do protagonismo negro, para as escolas, muitas vezes não acontecia a disseminação correta dessa informação. Porque, como a gente pode observar, né, a gente pode observar muito na questão de biblioteca escolar, ao longo da nossa formação, né, a gente lê bastante sobre, a gente estuda, e quem tem interesse no tema acaba pesquisando também, e vê que muitas vezes isso acontece por falta de um profissional formado, que vá buscar essa boa disseminação da informação, que vá levar a informação até o aluno, que vá trazer o aluno até a informação, né? Porque a gente sabe que a biblioteca ela não está ali parada, ela não é para ser estática, né? Ela está ali e ela tem que levar informação, ela tem que promover eventos, ela tem que fazer trabalhos, palestras, peças, criar eventos agendados, eventos periódicos, que tragam os alunos, que façam eles terem acesso à informação. E isso não só limitado ao nosso tema, né? Não só limitado às relações étnico-raciais, mas também a outros temas. Mas isso acontece muitas vezes realmente pela falta de um bibliotecário formado, né? De um profissional atuando. Porque às vezes a pessoa não é formada e ela não sabe o que fazer, ou senão ela tá lá, ficar na biblioteca, eu vou só botar o livro na estante. E isso acaba fazendo com que a gente perca muito do trabalho de conscientização, que também é um trabalho da biblioteca. Não é exclusivo da biblioteca, mas é importante também para a biblioteca. É como a Fioravante vai falar no trabalho dela, que ela fala sobre a educação e as relações étnico-raciais e a afrodescendência. Ela vai falar que anterior à alteração da LDB pela R, né, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, PNBE, 1997, veio incrementar a possibilidade de acesso ao texto literário na escola e o seu alcance à família, quando os livros de uma das edições do PNBE foram doados aos estudantes. A abordagem de temas variados, entre os quais preconceito, folclore, meio ambiente e outros, abre a possibilidade de as histórias serem lidas, ouvidas, conhecidas, provocar reflexões e de promover a formação para a alteridade. Mas enquanto o PNBE encaminhava livros às escolas, ainda não havia garantia de que todas as escolas, crianças e jovens estudantes contassem com uma biblioteca irresponsável, o que tornava inviável o acesso generalizado à leitura desta literatura. É o que eu estou falando agora. E ela vai tocar nesse ponto que, por mais que tenha a estrutura da biblioteca, não tem tanto a participação da biblioteca na vida acadêmica do estudante, na vida do estudante em geral, não só na acadêmica, né? Porque isso vai muito além da acadêmica. Essa questão é importante para a pessoa enquanto pessoa da sociedade. E a gente sabe que a biblioteca não é estática, ela tá ali para fazer alguma coisa. Um pouco depois, Gomes ele vai na sua pesquisa ele vai tratar o tema do protagonismo negro e as relações étnico-raciais no âmbito da biblioteca. Ele vai falar que a luta pelos direitos civis reverberou no Brasil na década de 60, foi quando começaram a se desenvolver melhor os movimentos sociais, e o movimento negro trouxe uma mudança significativa da presença negra no Brasil. A gente vai ver que a partir daí vai começar
aparecerem negros na dramaturgia, vão mudar os olhares para a história, né? Vão começar, né? Não tá assim perfeito, mas vai começar a ter uma atenção melhor para o negro como um indivíduo, né? Porque a gente sabe que por muito tempo o negro foi tratado como um objeto da história, né? Por exemplo, o negro escravizado, ele tá ali só para ser um elemento qualquer. Ele não é protagonista da própria história por muito tempo. Isso vai começar a mudar a partir da década de 60. Ele fala, né? Com a escrita, um reflexo disso foi um compromisso político-social com a escrita e a visibilidade do protagonismo negro na literatura e na dramaturgia, com a criação dos Cadernos Negros e a revista Quilombo e o Teatro Experimental Negro, o TEM, centralizando a narrativa histórica pela perspectiva do negro como sujeito. Na atualidade, em 2003, tivemos a aprovação da Lei 10.639/03, que estabelece as diretrizes e bases de educação nacional, incluindo no currículo oficial, da rede de ensino público e privado, e obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Em 2010, temos a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Essa citação é do trabalho dele de 2006. E a gente observa que tá no papel, mas não acontece tanto. Aí a gente pode voltar à fala da Fioravante, e muitas vezes isso vai acontecer porque a gente tem o prédio, né? A gente tem a sala da biblioteca, né? A gente tem o espaço da biblioteca, a gente tem os livros, mas a gente não tem um profissional que vá fazer essa biblioteca ter vida de verdade, né? Ela é um organismo vivo, como fala o Ranganatha. A biblioteca ela não está exclusa da vida do estudante. Fioravante vai falar isso também na sua pesquisa, né? Ela vai falar que a institucionalização das leis das bibliotecas escolares traduz reconhecimento ao papel social desse tipo de biblioteca na educação brasileira. Que sim, já tem uma lei que faz... É obrigatório, né, ter uma biblioteca em cada escola. Isso não acontece muito aqui na RN, né? Não acontece muito bem. Em São Paulo, eu acredito, se eu não me engano, que tem um desenvolvimento melhor dessa questão de ter uma biblioteca em cada escola. Mas aqui no RN, realmente, pelo menos das que eu vi, muitas a gente não pode nem chamar de biblioteca, né? Porque são salinhas muito pequenas que tem uma amontoada de livros e ninguém para tomar conta, ninguém responsável. Inclusive tem um caso daqui, né? Que é uma escola de ensino fundamental, né? Acho que é do terceiro ao nono ano, se eu não me engano. Que a biblioteca de lá, foi lá ver, né? É muito pequenininha. É tipo... É um pouco maior que o meu quarto. Meu quarto é pequeno. É um pouco maior que o meu quarto. Aí tem duas estantes, um computador e uma pessoa sentada lá. Minto, é um pouco maior que a sala aqui de casa. A sala aqui de casa também não é grande. Mas é um problema. Por exemplo, numa situação como essa, como que essa biblioteca está participando da vida de seus estudantes? Quais eventos uma biblioteca dessa tem condições de realizar se o bibliotecário ele não sai da sala, né? Ele não sai da cadeira? Como é que essa biblioteca ela está presente na vida do estudante, do aluno? Como é que a biblioteca vai promover essa educação? Porque a biblioteca também promove a educação, né? A biblioteca ela não está ali de depósito, né? Ela tá ali, ela não tá só para dar livro, não, ela tá para educar também. É importante educar. A disseminação da informação ela não é só entregar o livro na mão do estudante e receber, não. É ensinar também, é mostrar como acontece e capacitar o estudante a enxergar isso. Mas quem vai falar um pouco melhor sobre essa questão vai ser Bia, que vai falar sobre a educação, né? A educação e as relações étnico-raciais no âmbito da biblioteca. Boa tarde a todos, aqui é Beatriz e eu vou dar continuidade ao trabalho. Na minha parte, eu vou falar sobre a biblioteca e as relações étnico-raciais, né? A atuação do bibliotecário e as bibliotecas escolares a respeito do relação étnico-racial.
O ambiente escolar, seus diversos espaços pedagógicos, incluindo também a biblioteca, é um espaço privilegiado para se promover a cultura e reconhecimento da pluralidade das identidades e dos comportamentos relativos a diferenças. Nessa perspectiva, cresce a importância de se discutir a educação escolar a partir de uma perspectiva crítica e problematizadora, de se questionar relações de poder e hierarquias sociais opressivas e processos de subalternização ou de exclusão, que as concepções curriculares e as rotinas escolares tendem a preservar. Na questão das bibliotecas escolares, né, tem que se salientar também a importância dos povos de matriz africana na construção da civilização humana, que também a criminalização das manifestações culturais africanas e a negação de sua história estão ligadas a um racismo estrutural, que tem a sua origem a partir da escravização destes seres humanos e que desde os tempos coloniais tem colocado o negro dentro do espaço de inferioridade, né? Da dialética da relação e do eu com o outro, é preciso questionar a figura do negro, escravizá-lo, da inferioridade da raça e da cultura negra, né? Com isso, a biblioteca escolar deve construir relações culturais que estimulem o senso crítico e a formação cidadã, né? Esse também é o papel do bibliotecário. Mas também fica as perguntas, né? Qual, depois de toda a explanação da lei, dos conceitos que já tem do projeto pedagógico para as escolas, né? Qual seria o papel da biblioteca escolar diante disso e o que pode ser feito, o que o bibliotecário pode ser feito, né? Além de construir essa relação, né, explorando a riqueza das manifestações culturais afro-brasileiras, por meio de fontes presentes, tanto na escrita como materiais audiovisual, o profissional da informação deve problematizar, como foi falado no texto, né, as contradições sociais que estão inseridas na população de origem negra e parda, né, viabilizando a biblioteca como um espaço para pesquisa e discussão da questão racial brasileira, né, na criação de novos conceitos, né. Isso é uma das questões que pode ser feita, né. A biblioteca é um espaço democrático e deve ter representatividade de todos aqueles que fazem parte da história deste país. Quando for escrever o regimento interno da biblioteca, né, o bibliotecário deve prestar atenção e fazer um planejamento junto com a escola, né, que é muito falado nessa disciplina, sobre a política de desenvolvimento das coleções, tudo voltado para a lei, né? Ao formar o acervo, nas atividades culturais, tudo que envolve a biblioteca escolar, não se pode esquecer da lei 10.639 e suas alterações, que está tudo incluso lá, né? Fica claro que a biblioteca tem um papel fundamental e um compromisso ético na desconstrução da ideologia racista e na promoção da igualdade social. Esse tem que ser fixado, né? Ela faz por meio de diversidade de discurso, onde o estudante poderá desenvolver livremente seu entendimento. Mas o autor ele deixou também algumas indicações sobre o uso de alguns materiais, né? Ele citou 3, dentre esse é o uso de mapas nas escolas, que está diretamente ligado ao desenvolvimento cognitivo, né? Noção de espaço, inteligência, lógico, matemático, onde o Guerreiro cita, que tem como exemplo o mapa do trajeto da escravidão no mundo todo, como também fala do continente africano, né? Seus relevos, seus climas, tudo mais. Tem que ser falado. O outro item é a obra de coleção de história geral da África, né? Da Organização das Nações Unidas, que foi traduzida para o Brasil, né? E distribuída pelo SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada. Esse item, essa publicação, que está disponível em português, também está disponível em PDF, que eu deixei também aqui o site, que é do domínio público, e que a Unesco considera que é um dos mais importantes projetos dentro dos 30 anos da história, né? Uma coleção geral da África. O importante é salientar que essa coleção foi produzida por mais de 350 especialistas das mais variadas áreas do conhecimento.
E dentre eles, formado por 39 intelectuais, 2/3 deles eram africanos. Além dessa, tem toda a coleção também brasileira, né, que também vale lembrar que nós temos um material riquíssimo para poder ser explorado. No outro que ele fala, que nós estudamos também muito sobre a biblioteca humana, né? Que dentro do campo da biblioteca a tradição oral aparece como repositório e vetor do capital de criações socioculturais, acumuladas pelos povos ditos sem escrita, um verdadeiro museu vivo, né? A biblioteca humana deve ser vivenciada. Representa, que é o ser em toda a sua expressão, um lugar onde perguntas difíceis também são geradas, né? Então tem que estar preparado para responder, né? Especuladas e resolvidas, né? A biblioteca escolar pode contribuir aproximando a comunidade escolar dos movimentos afroculturais, afro-brasileiros, de pessoas que formam sobre quilombola, sobre racismo, e também vale entrar a população indígena, né, que não pode esquecer que são também tanto o povo de raça negra como os indígenas. Que representa, todos que representam e tem uma história para contar, né? Tanto é que na palavra de Sartre é possível afirmar que o Brasil seja o maior depositário de várias culturas e da própria história da humanidade. Por que não mostrar, né? Por que não apresentar ao público escolar, né? A biblioteca escolar deve constituir ações culturais que estimulem o senso crítico e a formação do cidadão. É uma pena que o tempo aqui é muito curto, mas também vale concluir que tem uma indicação que a Monique encontrou, que são vozes do povo originárias nas bibliotecas, que acontece né, no FEBAB, e vale a pena dar uma olhada, né? Essas aqui são nossas referências. Vale citar que o tempo é pouco e esse assunto deve ser muito averiguado por todos nós estudantes de biblioteconomia, aprofundados para poder na hora de aplicar quando se trabalhar numa biblioteca escolar. Agradeço a todos que participaram e ouviram e uma boa tarde.